Fala galera, tudo bem? Então, esse vídeo ele vai falar um pouquinho sobre diluição. Só que para a gente falar de diluição, eu preciso voltar um pouquinho e trazer um pouco do conceito de solução e concentração. Vamos lá. Solução. Solução é uma mistura homogênea. Isso é, eu tenho um sólido e um líquido, por exemplo, e quando esses estão misturados, eles estão completamente dissolvidos. Então a impressão que eu tenho quando eu olho para essa solução, né, quando eu olho para essa mistura, é que eu tenho uma coisa só. Por isso é chamado de solução. Tá legal? No caso, a mistura homogênea ela pode ser, por exemplo, entre dois líquidos, água e álcool, tá legal? Então água e um pouquinho de sal, aí no caso teria um sólido e um líquido. A ideia é que você tenha exatamente uma parte completamente dissolvida na outra. Então, assim, é como se eu olhasse e visse a mesma coisa, entendeu? É uma coisa só. Então, eu tenho aí, no caso, essa questão da solução, né? O soluto, que seria a parte dissolvida, e o solvente, que é a parte que está solubilizando. Como eu disse, numa solução, o soluto tem que estar completamente dissolvido no solvente. Tá legal? Essa é a ideia, eu ter essa quantidade de soluto dissolvida no solvente. Para isso nós temos o chamado coeficiente de solubilidade. Ele que é aí no caso a quantidade máxima de soluto que eu posso colocar. É a ideia de, por exemplo, você pegar um copo cheio de água, colocar uma pitada de sal, todo o sal vai ser completamente dissolvido ali dentro do soluto. Agora, se por um acaso você tiver uma grande quantidade de sal, que você vai perceber que parte vai ficar aparecendo ali no fundo. Então, por isso, é necessário você colocar uma quantidade menor ou aumentar a quantidade de solvente para conseguir dissolver completamente. Então, no caso, esse coeficiente de solubilidade ele dá a quantidade máxima para saturar uma solução. Isso é, chega no limite, chega no máximo. Quando eu digo que uma solução está saturada, ela está no máximo dela. Insaturada ela está com uma quantidade menor, supersaturada é quando eu ultrapasso essa quantidade e, consequentemente, vai aparecer lá o excesso no fundo. Então, eu teria essa diferença aí. Legal? Vimos que a temperatura influencia também, completamente. Eu posso ter substâncias que, conforme eu aumento a temperatura, a solubilidade dela aumenta, cabe mais soluto, né, quanto maior for a temperatura. E vimos também que pode ser o contrário, eu posso diminuir, conforme eu aumento a temperatura, ocorre uma redução da solubilidade daquele soluto. Esses são os casos em menor quantidade. A maioria deles, conforme eu vou aumentando a temperatura, eu tenho um aumento da solubilidade. Isso é chamado de curva de solubilidade. São curvas, são gráficos que indicam esse aumento ou redução da solubilidade, pensando, comparando a temperatura. Lembrando que cada substância tem o seu comportamento, logo cada soluto vai ter um gráfico diferenciado. Então tem que fazer uma análise do gráfico para poder saber, certo? E aí eu falei o seguinte, eu falei que eu posso ter uma solução concentrada. Tá, e o que significa ser concentrado? O que seria o conceito dessa concentração? Concentração é a quantidade que eu tenho de soluto para o todo, a quantidade de soluto para a solução. Então, quando eu digo que eu tenho uma solução concentrada, significa que eu tenho uma grande quantidade de soluto para uma pequena quantidade de solução. É como se eu pensasse assim, eu fui num evento e o evento está com uma concentração muito grande de pessoas. Eu tenho um espaço pequeno e ali eu tenho uma grande quantidade de pessoas. Então eu estou com uma grande concentração. A mesma coisa seria essa ideia. Eu penso no espaço e aí quando eu penso no espaço eu tenho que pensar que eu estou somando soluto e solvente. Eu estou pensando na solução. Não me basta só analisar o solvente agora. E aí eu tenho uma quantidade de soluto para essa quantidade total que seria a solução. E qual é a ideia da diluição? O que seria a diluição? O conceito de diluição é o seguinte: como eu disse, eu tenho soluções, né, substâncias, que causam um aumento da concentração. Quando eu tenho uma concentração muito concentrada, eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que diminuir a sua concentração. Vou dar um exemplo do nosso dia a dia. Quando a gente compra aqueles refrescos que vêm numa garrafa, quando você vai preparar eles, você coloca uma pequena quantidade desse refresco, né? E o que você faz? Você completa com água e açúcar. Fez ali o seu refresco. Existem vários tipos, né, desse tipo, tem guaraná natural, tem frutas, enfim. Quando você vai preparar, o que você faz? Você coloca o suco, que ali no caso seria o extrato, nós dizemos que ali está concentrado, e o que você acrescenta? Água. Por que você faz isso? Você diminui a concentração daquela solução. Como que é feito isso? Como é que você faz essa diminuição na concentração? Colocando água. Tá, mas por que eu coloco água? Vamos entender. Quando eu penso
no extrato, lá no suco, aquele refresco lá que eu comprei lá no mercado, ali eu tenho uma solução extremamente concentrada. Então eu tenho um soluto, que aí vai ser o extrato daquilo que eu estou querendo, o guaraná ou da fruta que eu tiver. Ali já tem água. O que a água é? O solvente. Então, eu tenho uma grande quantidade de soluto para uma pequena quantidade de solução. Se eu quero diluir, se eu quero baixar essa concentração, eu acrescento mais o que? Solvente. Quando eu acrescento mais solvente, eu aumento a quantidade de solvente, logo eu aumento o volume da solução, porém eu altero a quantidade de soluto? Não. É como se eu pegasse um evento, está muito concentrado, preciso de mais espaço. É o que eu dou, no caso, a solução. Eu dou mais espaço para ela. Eu coloco mais solvente, assim o soluto que ali está consegue ter mais espaço, o volume de soluto e solvente somados passam a ser maior e a quantidade de soluto é a mesma. Eu fiz uma diluição. Quando eu faço isso, a concentração inicial, antes da diluição, e a concentração final são diferentes. O volume inicial também é diferente do volume final. A única coisa que mantém é a quantidade de soluto. A quantidade de soluto no início é exatamente a mesma da quantidade de soluto no final. As concentrações vão ser diferentes. Uma mais concentrada, no caso a primeira, a outra menos concentrada. Então eu tenho uma diferença de concentração. Então quando eu penso na diluição, e aí eu coloquei lá no material uma formulazinha para calcular essa concentração, eu tenho o seguinte, que a concentração inicial, lá no início, vezes o volume inicial vai ser exatamente igual ao produto entre concentração final e volume final. Por que isso? Porque a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final. Aí eu tenho como saber qual é a concentração ou da solução antes concentrada ou da solução depois diluída. Depende daquelas unidades que eu tiver. Tá legal? Então, o que é diluir? Diluir é você acrescentar uma quantidade de solvente puro em uma solução muito concentrada. Quando eu aumento a quantidade de solvente, eu mantenho a quantidade de soluto, consequentemente eu diminuo a concentração dessa solução. Beleza? Valeu, galera. Um abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.